Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI do canal. Se vocês ainda não estiverem inscritos, juntem-se a nós, sejam bem-vindos. Lembrando que toda segunda-feira a gente publica uma aula de Excel, toda quinta-feira a gente publica uma aula de Power BI. Na aula de hoje, nós vamos falar de duas medidas, a medida All e a medida All Selected, dando continuidade às aulas anteriores, que nós já criamos 20 medidas. Hoje nós vamos trabalhar com essas duas funções DAX. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse arquivo. Se vocês quiserem acompanhar a aula junto com a gente, é só fazer o download do arquivo. Então, o que a função all faz? Retorna todas as linhas de uma tabela, ignorando todos os filtros que estiverem aplicados. Então, vamos fazer uma tabela aqui. Vamos criar uma tabela. Nessa tabela, nós vamos pegar a unidade. Tá? Então, eu coloquei aqui a unidade e vamos colocar aqui a soma das vendas. Então, isso aqui foi o que foi vendido em cada uma das unidades. O objetivo aqui é o seguinte, qual é o percentual que cada uma dessas unidades vendeu em relação ao total? Tá? Então, eu quero uma medida aqui que me diga que o atum corresponde a este valor dividido por esse. Tá? E a mesma coisa, esse valor dividido por esse. O problema é que se a gente fizer um filtro, deixa eu colocar aqui um segmentador, colocar um segmentador aqui do lado, e colocar também a nossa filial, e o que acontece? Se eu pegar aqui duas unidades, o total aqui mudou, tá vendo? O total, que era 21 milhões, mudou para 9.400. Então, a função all, ela vai ignorar todos os filtros que estiverem aplicados. Então, a medida que nós vamos criar aqui vai retornar este valor aqui, ó. Independente se estiver filtrado ou não, ela vai retornar todas as linhas da tabela. Então, ela vai retornar este valor para mim. Então, a medida que nós vamos criar, ela vai ser criada em duas etapas. Primeiro, nós vamos criar uma medida que vai retornar sempre este valor. E depois nós vamos dividir a medida 6 por essa nova medida, e aí a gente vai ter um percentual de cada unidade em relação a esse total, sempre em relação a esse total, independente se estiver filtrado ou não. Tá? Então, a primeira medida que nós vamos criar vai ser a medida... eu vou chamar de... Então, vamos criar uma medida, dando continuidade aqui à numeração. A próxima medida vai ser a medida 21. Vamos clicar aqui com o botão direito na tabela medida, nova medida. Ela vai chamar 21. Vamos chamar de... vendas sem filtro. Ou seja, o valor que eu quero retornar vai ser o valor das vendas sem filtro. Ou seja, eu quero criar uma medida que me retorne sempre este valor, independente do filtro que a gente aplicar aqui no nosso relatório. A gente vai usar a função calculate. O que eu quero calcular? A nossa medida, eu quero calcular a soma vendas, então eu botei o colchete, ele lista todas as medidas. Nós vamos usar a função soma vendas e como filtro nós vamos usar a função all. Tá? E aí ele pede uma tabela. E aí a gente coloca aqui a tabela vendas. Tá? Então, eu quero calcular a soma das vendas, mas considerando todas as linhas da minha tabela vendas, independente se eu filtrei ou não. Vamos colocar essa medida na nossa tabela e a gente vai verificar que
todos os resultados são iguais. Tá? O objetivo é exatamente isso, ou seja, criei uma medida que não se altera se a gente efetuar algum filtro aqui. Ó, retorna todas as linhas de uma tabela, ignorando os filtros. Quer dizer, mesmo que eu venha a filtrar, ó, a medida ignora todos os filtros. Por que eu fiz isso? Porque agora, se a gente dividir a medida 6 pela medida 21, nós vamos ter o percentual da venda de cada unidade sobre o total das vendas. Tá? Então, vamos criar uma outra medida agora. Como a medida ela tem a ver com a medida 21, eu vou continuar chamando ela de 21, não tem problema, porque as medidas vão ter nomes diferentes. Eu vou ter a numeração só para saber que elas são interligadas. E aqui, ó, percentual sobre o total das vendas. Então, nós vamos fazer só uma conta de divisão. Tá? Eu poderia só dividir a medida 0,6 pela medida 21. Só que se por algum motivo o denominador, né, dessa divisão for 0, quando eu dividir um valor por 0, vai dar erro. Então, existe uma outra função DAX, que é a função divide, que ela permite que a gente, ó, ela tem a capacidade de tratar casos de divisão por 0. Tá? Então, toda vez que a gente for fazer uma divisão e existir a possibilidade da divisão, o denominador ser 0, a gente usa a função divide. Nesse nosso exemplo, nunca o denominador vai ser 0, mas eu tenho o hábito, toda vez que eu for fazer uma divisão, eu coloco a função divide. Então, o meu numerador vai ser a medida 0,6. Aí, o que separa um argumento de outro é a vírgula, e o denominador vai ser a medida 21. Tá? E eu posso colocar um valor alternativo, ou seja, caso ocorra erro na divisão, a gente bota o valor 0 aqui. Tá? Então, vocês vão ver que agora vai aparecer o resultado da divisão da medida 6 pela medida 21. Ó. Só que ela veio em número decimal, e eu vou querer ver ela como percentual. Então, eu vou selecionar, ativar ela aqui, vou vir aqui na guia formato, ó, que está com formato geral, e vou clicar aqui no símbolo de percentual. E ele vai transformar em percentual. Reparem que, se eu não tiver filtro nenhum, a soma vai dar 100%. Porque se eu tenho 4 unidades e eu calculei o percentual de cada unidade sobre o total, vai dar 100%. Agora, se eu fizer algum filtro, repare, ele vai continuar dividindo a soma pelo total. Como eu só tenho uma filial, ele está me dando só o percentual daquela filial, 5%. Se eu marcar mais uma, ó, já dá 43%, se eu marcar mais uma, já dá 90%. Mas, repare, sempre nós vamos estar dividindo o valor da filial pelo total das vendas. Essa medida aqui agora não faz mais sentido eu ter ela aqui na tabela. Ela foi só um informativo. Então, eu vou tirar ela daqui. Tá? Vou selecionar aqui meu visual e vou tirar a medida 21. A próxima medida que a gente vai criar, eu não quero saber quanto que atum foi sobre o total das vendas. Eu quero saber quanto que o atum, quanto que cada filial é em relação ao valor que está filtrado. Então, eu vou agora criar uma medida, ao invés de eu criar uma medida com este total, eu vou criar uma medida que sempre vai retornar o total das vendas depois de aplicado o filtro. Tá? Ele mantém todos os filtros que vierem de fora. Então, ó, se eu fizer isso aqui, a medida nova que nós vamos criar vai retornar 9,5 milhões. Se eu clicar aqui, mais uma, ela sempre vai retornar
a soma dos valores que estão filtrados. Tá? Então, vamos criar uma nova medida, vai ser a medida 22. Nova medida. Ela vai chamar 22, e eu vou botar aqui vendas selecionadas. A gente vai usar calculate, também vamos totalizar a medida 6, só que como filtro nós tínhamos usado a função all, agora vamos usar a all selected. Tá? Ela mantém todos os filtros que vierem de fora. Então, o argumento da allSelect também é o nome da nossa tabela. Fecha o parênteses do allSelect, fecha o parênteses do calculate. Quando a gente colocar essa nova medida aqui, ela vai retornar 19 milhões. Ó. Quando eu colocar a medida aqui, ela vai retornar 19 milhões. Se eu mexer no filtro, ó, ela vai retornar sempre o que está aqui no total. Ó. Ela varia, a medida varia, mas ela é igual para todas as linhas. E se a gente não tiver filtro nenhum aplicado, a medida 22 vai ser igual à medida 21. Tá? Então, nós vamos fazer a mesma conta que nós fizemos, dividindo a medida 6 pela medida 21. Agora nós vamos fazer a mesma conta, pegando a medida 6 e dividindo pela medida 22. Então, nova medida, 22, percentual sobre as vendas selecionadas. Vamos usar a função divide. O numerador vai ser a medida 0,6. O denominador vai ser a medida 22. E o valor alternativo vai ser 0. Então, se a gente... Vamos fazer um filtro aqui, primeiro. Então, agora, repare, a medida antiga, ela dividiu 10 sobre os 21 milhões. Agora, essa medida nova vai dividir os 10 por 12. Então, as medidas vão ter valores diferentes. Ó. Deu um erro aqui, por quê? Porque eu botei um parênteses a mais aqui. Não tem esse parênteses. Pronto. Aí eu vou colocar a medida 22 percentual aqui, ó. Mesma coisa, ela veio em número decimal, nós vamos formatar ela para percentual. Então, repare, salmão é 47% sobre o total das vendas, mas ela é 82% sobre o total do que está filtrado. Tilápia é 9% sobre o total das vendas, mas é 17% sobre o total das vendas selecionadas. Essa medida 22 sempre vai dar 100%. Sempre. Por quê? Porque o valor da medida 22 aqui, ela vai ser sempre igual ao que está no filtro. Então, a soma desses percentuais vai dar 100%. Quando a gente retirar o filtro, aí as duas medidas vão dar igual. Tá? E aí a gente retira essa medida 22 aqui do nosso relatório. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Lembrando mais uma vez que toda segunda nós temos um vídeo novo de Excel e toda quinta um vídeo novo de Power BI. Não se esqueçam de dar um like ou um dislike e fazer algum comentário de algum assunto que vocês queiram que a gente aborde aqui no canal. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá!